existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Vamos louvar a Deus! A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça girando. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça girando, pulando. Quero ver! A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça girando, pulando, todo doido. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça girando, pulando, todo doido. E a Peraí que tem mais um pouquinho de voz. Malhação, meu irmão! Aeróbico em dia. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do DIN News! A gente vai continuar nossa história pelos países do mundo. A gente já rodou por vários países, hein? Hoje a nossa história continua na Etiópia, um país muito pobre, onde as pessoas enfrentam muitas dificuldades. E quem vai trazer as informações é a repórter Érica Germínio. Com você, Érica. Olá pessoal, olá a todos que acompanham o DIN News. Hoje nós estamos aqui na Etiópia, que é um país africano. Vocês conhecem a Etiópia? Aqui é o país em que os cristãos são cantores.
Aqui os crentes gostam tanto de ouvir falar de Jesus e gostam tanto de cultuar a Deus, que eles conseguem passar 6 horas direto cultuando, sem reclamar nadinha, até debaixo de fortes chuvas. Vocês conseguiriam fazer isso? Pois é, aqui os crentes da Etiópia de fato adoram a Deus o dia inteiro, o tempo inteiro. Só que apesar deles louvarem muito a Deus, aqui é um país em que as pessoas passam muita necessidade. As pessoas muitas vezes não têm nem o que vestir, nem o que calçar, e por isso as crianças que ficam na rua adoecem com muita facilidade. A gente precisa continuar orando por esse povo para que eles continuem firmes no Senhor. Que Deus abençoe a Etiópia. É com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Érica. Agora você continua com mais um capítulo da história sobre a vida missionária do apóstolo Paulo. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui muito ocupada, que eu estou preparando a minha mala de viagem. É tão legal viajar, não é? Arrumar a mala, colocar as coisas no lugar, bem organizado, é muito legal. Minha mala já está pronta, mas está faltando uma coisa. O que é que vocês acham que não pode faltar numa mala de viagem? A gente não pode esquecer o celular para tirar fotos. O que mais? As roupas que a gente vai levar, as sandálias, deixa eu ver mais. Tem um bocado de coisa legal que a gente precisa levar, realmente. Quem tem alergia precisa levar o seu remedinho. Deixa eu ver, tem tanta coisa. Mas dessas coisas todas que eu falei, tem uma coisa que é muito mais importante, que não pode faltar na mala da viagem. Sabe o que é? A palavra de Deus. A gente precisa levar a Bíblia. A gente pode aproveitar muitas oportunidades na viagem para falar de Jesus. Já pensou em colocar no espelho onde você vai ficar um bilhetinho de agradecimento para quem organizou aquele espaço para você, falando de Jesus? Ou deixar uma palavra para alguém que preparou algum café da manhã para você, ou te ajudou a fazer algum tipo de atividade, ou então simplesmente chegar e falar de Jesus. É muito importante. Então agora eu posso dizer que a minha mala está pronta. Mas antes da palavra de Deus estar aqui na mala, pronta para a viagem, a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, despertando a gente para cada dia mais a gente sentir prazer em falar de Jesus, porque a gente ama Jesus de verdade, não é? E aí, quando eu estava organizando essa mala, eu estava aqui me lembrando de uma viagem que aconteceu há muito tempo atrás. Quem lembra do nome do apóstolo que fez muitas viagens falando sobre Jesus? Que a gente está conversando? Muito bem, o apóstolo Paulo. Vocês viram nas aulas anteriores que o apóstolo Paulo ele tinha muito prazer mesmo em falar de Jesus para as pessoas. Por isso que ele fazia muitas viagens. Ele queria que muitas pessoas ouvissem falar de Jesus através dele. Até vocês viram que ele foi a uma cidade chamada Éfeso. E quando chegou nessa cidade, ele começou a falar do amor de Jesus, o que Jesus tinha feito pelas pessoas. E aí as pessoas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não queriam mais adorar a deusa Diana, uma deusa falsa que nem existia. Um homem chamado Demétrio ficou muito chateado porque ele ganhava muito dinheiro com as imagens e as estatuetas dessa deusa Diana. E se as pessoas estavam acreditando em Jesus agora, elas não iam querer comprar mais essas estátuas. Então eles estavam muito bravos e foi aquela confusão em Éfeso, né? E vocês viram que o importante é a gente continuar firme falando de Jesus. O importante é a gente agradar a Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade à terceira viagem missionária de Paulo. Vamos lá? O apóstolo Paulo amava tanto o que ele fazia, ele amava tanto falar de Jesus, que ele escreve aqui na carta, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele estava falando assim para os irmãos: vocês podem fazer igual a mim, do jeito que eu gosto de falar de Jesus, que eu sou um seguidor de Jesus, vocês podem me imitar. Porque ele deu um exemplo de um homem que não tinha medo de nada. Mesmo se dissessem assim, ó,
você vai ser preso, você vai morrer. Ele não se importava se ele fosse preso ou se ele morresse por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Ele não se preocupava com isso. Olha só, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É isso que diz em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 1. Então, o que foi que aconteceu depois que Paulo saiu de Éfeso? Quando ele saiu de Éfeso, ele foi visitar a Macedônia. Lá na Macedônia, foi um local onde Paulo havia fundado várias igrejas, né? Inclusive a igreja de Filipos. Então, na sua segunda viagem missionária, ele foi visitar essas igrejas que já tinham sido fundadas anteriormente, e depois ele queria ir para Jerusalém. Mas ele soube que tinham judeus que queriam matá-lo e ele queria ir para Jerusalém de navio. E aí pensou, se eu for de navio vai ficar tão fácil deles me matarem, só jogar Paulo no mar, pronto, acabou-se, Paulo ia morrer. E aí ele falou, não vou não para Jerusalém agora, eu vou voltar para Macedônia. E aí Paulo chegou depois a uma cidade chamada Troade. Só que nessa cidade de Troade, as pessoas se reuniam nas casas, né? Na igreja primitiva não existiam os templos onde as pessoas iam cultuar a Deus. E elas se reuniam nas suas próprias casas. Colocavam os espaços, organizavam a casa e abriam as portas da casa, como existe nos pequenos grupos da igreja, onde as pessoas se reúnem para falar de Jesus, né? Então, quando ele chegou nessa casa, ele estava com tanta vontade de falar de Jesus, tanta vontade, que ele falou muito tempo. E Paulo sabia que ele não ia conseguir mais voltar a Troade. Meninos, havia um rapaz chamado Eutico, que estava ouvindo Paulo pregar há muito tempo. Ele já estava ficando meio cansado, com sono. Vocês já tiveram um sono muito grande assim, que caiu assim sem perceber? Esse rapaz teve um sono muito grande quando ele estava lá ouvindo Paulo falar. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele estava escorado numa janela assim, ó. E aí ele ficou até que ele cochilou. E quando ele cochilou, ele caiu lá embaixo e morreu. O rapaz morreu. E agora? Como é que vocês acham que ficou a comunidade? Preocupados. E agora? Mas aí Paulo aquietou todo mundo e falou, vai dar tudo certo. E aí Paulo deu um abraço nele e o rapaz voltou a viver. Ele saiu vivo daquela casa, gente. Deus fez um milagre através da vida de Paulo. Vocês viram na historinha do domingo anterior que Paulo era muito abençoado por Deus e ele tinha o Espírito de Deus. E quando as pessoas se aproximavam dele, tocavam nas roupas dele, essas pessoas eram curadas. E tinha gente que queria imitar e não conseguia. Por quê? Porque não tinha o Espírito de Deus. Essas pessoas não receberam de Deus poder para fazer isso. Mas Paulo sim. E a comunidade agora ficou tão animada com essa história. Ficaram assim, nossa, como Deus cuida de nós. Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Olha o que Ele fez através do apóstolo Paulo. E eles ficaram muito felizes com essa história. Mas tinha muita gente prestando muita atenção em tudo que Paulo falava. Vocês acham que depois que o rapaz caiu, que teve essa agonia dentro da casa, que o rapaz depois voltou a viver, eles disseram, então tá bom, vamos parar por aqui? Não, Paulo continuou a falar sobre Jesus. Continuou a falar, ele continuou a pregar o Evangelho. E isso entrou na madrugada e as pessoas falando umas com as outras e repetindo aquelas coisas que Paulo falava, né, para guardar no seu coração. Mesmo assim deve ser a gente na igreja, a gente precisa prestar muito atenção naquilo que o pastor está falando, não é? Mesmo que a gente esteja num momento de culto conjunto com os adultos, a gente pode sim prestar atenção bem direitinho no culto e aprender muitas coisas sobre Deus. A gente precisa estar atento à palavra, para que a gente possa guardar a palavra de Deus no nosso coração. Depois que aconteceu esse fato com o jovem que caiu lá da janela, a Bíblia registra aqui no livro de Atos, essa história está aqui no capítulo 20, né, a partir do versículo 7.
A Bíblia registra que Paulo, ele continuou a sua viagem. Ele passou por algumas cidades. Passou por Assos, passou por Mileto e chegou até a cidade de Cesareia, antes de voltar, de ir a Jerusalém. Quando chegou em Cesareia, ele ficou alguns dias lá e foi visitado por um profeta chamado Ágabo. Esse profeta, ele foi falar com Paulo e sabe o que foi que ele fez? Ele tirou o cinto de Paulo. Isso, ele tirou o cinto de Paulo. E o que foi que ele fez com esse cinto? Ele amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés e ele disse assim: a pessoa que é a dona desse cinto aqui, sabe o que é que vai acontecer com ela? Essa pessoa vai ser presa pelos judeus. Ela vai ser presa e vai sofrer. E aí Paulo sabia que esse profeta estava falando dele. Aqui Paulo ficou desesperado quando ele viu que ele ia ser preso de verdade. O profeta mostrando para ele, dizendo que foi o Espírito de Deus que mandou esse recado para Paulo. Paulo ficou desesperado. Não, as pessoas choravam, diziam: Paulo, não vá para Jerusalém, não vá. Sabe qual foi a resposta de Paulo? A resposta de Paulo está aqui no capítulo 21 de Atos, no versículo 13. Ele diz assim: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, como também até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava pronto para morrer em nome de Jesus. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. A gente não precisa ter medo, a gente precisa confiar. Sabe por que Paulo não teve medo? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que quem cuidava dele era Deus. Ele sabia disso, ele tinha certeza. Então, queridas crianças, tenham certeza que Deus cuida de vocês. Tenham certeza de que é muito importante quando a gente guarda a palavra de Deus com atenção, não é? Onde a gente estiver, que a palavra de Deus estiver sendo pregada, vamos prestar atenção para que essa confiança em Deus ela possa crescer cada dia mais. Um beijo em todos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo chegou em Troade. Ele ensinava nas casas durante horas e horas. De repente, um desastre aconteceu. Eutico caiu do janela do terceiro andar e morreu. Mas Paulo o abraça e ele volta a viver. Paulo visitou várias cidades, despedindo-se, pois sabia que não voltaria a vê-los. Durante a viagem, Paulo encontrou com o profeta Ágabo, que disse que Paulo seria preso em Jerusalém. Paulo então vai para Jerusalém e termina a terceira viagem missionária. O DIN News de hoje fica por aqui. E na semana que vem você vai continuar acompanhando as histórias desse grande missionário, do apóstolo Paulo. Até lá! Gostou do vídeo? Então deixe seu like, siga as nossas redes sociais, ative as notificações e compartilha! Tchau!